Olá a todos, sou Pétala Salvador, docente da Escola de Saúde da UFRN e queria começar agradecendo, o convite em nome da professora Dândara e parabenizando toda a equipe do projeto, que está promovendo esse curso, com essa importante temática da segurança do paciente. É sempre uma satisfação, participar dessas iniciativas tão importantes de discussão, de reflexão sobre essa temática que nos é muito cara. Eu sou docente da Escola de Saúde, membro do grupo de pesquisa de qualidade do cuidado e do ensino de saúde, e estou aqui para falar um pouquinho, sobre a segurança do paciente nos seus aspectos conceituais, legais, históricos, com essa temática, guia eventos adversos na saúde e a segurança na assistência hospitalar. Espero que, nesse curto espaço de tempo em que estaremos, juntos refletindo, a gente possa debater um pouquinho, sobre a segurança do paciente em seus múltiplos aspectos e olhares necessários e que, de alguma forma, vocês possam também ser sensibilizados a disseminar esse debate, nos seus espaços de atuação. É disso que precisamos, debater, falar, pensar sobre a segurança do paciente. A gente só tem a ganhar quando esse tema ele é debate, ele é ênfase nos nossos serviços de saúde. Então, o nosso objetivo, durante esse encontro, é refletir sobre os aspectos conceituais, normativos e práticos acerca da segurança do paciente. A gente vai focar um pouquinho em aspectos conceituais para entender de onde surge, essa política de segurança do paciente, por que pensar nela e quais as estratégias prioritárias, que podem ser elencadas para se promover a segurança do paciente paulatinamente também, nos nossos serviços de saúde. E o grande objetivo é que vocês tenham o arcabouço teórico para a continuidade do curso, em que vocês vão focar em estratégias pensadas para o serviço de saúde de forma mais prática, mais operacional. E para começar esse debate, não daria para a gente começar de outra forma, senão com uma reflexão. Então, eu vou convidar vocês agora a assistir um vídeo da Organização Mundial de Saúde e eu peço que vocês assistam com bastante atenção aos detalhes, a tudo que vai acontecendo durante essa história, que nada mais é do que um retrato de muitos dos nossos serviços, de um cotidiano que a gente vivencia nas nossas práticas profissionais, e gostaria que vocês, até quem já assistiu, sempre há uma nova visão e uma nova reflexão a ser feita. Então eu convido vocês agora para assistir esse vídeo e já a gente volta para debater um pouco mais. Oh, morning. Oh, Dr. Livingston. Yeah, telephone. Oh, thanks, Anne. Excuse me, Duncan. Hello? Dr. Livingston? Yeah. It's Ramesh Shah, pharmacy here. Yes, it's about Mrs. Jane Hughes. I've seen this prescription for methotrexate you sent down. You've already got her down for her IV this morning, and I've only sent her Vincristine up. I was wondering if that'd be a mistake. I'm sorry, I meant to talk to you about that. Mrs. Hughes is having both her procedures on the same day. She's got a big work commitment in a couple of days' time that she can't get out of. Yes, but you see, we I don't... discussed it with Dr. Munro, and he's agreed that the treatment should go ahead. He's signed the prescription. Yes, I see. But look, Fiona, this is very irregular. I assume that you'll be taking the full responsibility. Yes. Okay then, look, I'll prepare it for this afternoon. Thanks, Ramesh. Sorry about that. Sister Lynch, I'd like you to meet Dr. Campbell. He's just joined us and he's going to be working with me over the next couple of weeks. I have to say, Duncan, you're going to be giving us some much-needed support. Glad to hear it. Hello, sister. Pleased to meet you. Welcome to the unit. Thanks very much. Oh, by the way, Anne, Mrs. Hughes will already be on your list this morning for her IV, but she's also having her intrathecal this afternoon. She's got a big meeting at work in a few days' time, so we're going to try and fit her in for both procedures today. I didn't know she'd gone back to work. She's only just started. She's taking it easy. Only a couple of days to begin with. Right.
So, Duncan, your papers and NTN number should be through in a day or so, but meanwhile, welcome aboard. Thanks very much. It's my brief, I'll take it through here. Listen, I'll see you both later, okay? Sure. Bye-bye. Oh, Dr. Livingston, before you go, I just wanted to be clear about the amount of clinical work Dr. Campbell will actually be doing. How much have we got? He'll take on virtually anything I would. If he's unsure about anything, then I'm always here to help. So he's familiar with the IT rules? Well, I would certainly expect so. He's very senior, Anne. He can do just about anything I can. But Fiona, he's not on the IT register yet, is he? No, but I'm seeing Dr. Munro about that later and we'll sort it out then. Oh, Simon, I wanted a word. So he's fine with any of our procedures? Well, he's here on the personal recommendation of Dr. Munro's sister. So as far as I'm concerned, if Dr. Munro thinks he's competent, I'm prepared to go along with that. Now, he'll be acting as the specialist registrar, and I'm hoping that you and your staff will give him every assistance. Of course we will. Right. But Jane Hughes is intrathecal. That will still be under your care, won't it? Yes, I'll be there. Hi, Abby. It's Jane Hughes here. Abby, I'm going to be late. I'm stuck in the most awful... Oh, sister, Jane Hughes just phoned. Apparently there's been a really nasty accident on the motorway and she's caught in the tailback. Great. Yeah, she says she's going to be quite late. At least 2 hours. Oh, what a day to be late. Look, Abby, I'll be off shift by the time she gets here. I've got to leave a bit early for a dentist appointment. I'll put everything in the notes, but I'm going to miss the handover. So can you make sure that Sister Roberts knows what's happening? Of course, I'll get the notes ready for her. All right, darling. You okay? Good boy. Being a really good boy. We'll be there soon. I'll be there as soon as I possibly can. Do try to calm down. It should only take me half an hour at the most. I'll see you as soon as possible. Is everything okay? Not really, sister, no. Actually, that was my mother on the phone. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm so sorry. Yes, obviously you must go. Thank you. Look, Dr. Campbell will cover for me. Could you show him around and take him through the notes when you get a chance? Yeah, I mean, I haven't had a chance to see the notes myself yet, but I'll do what I can. Oh, I'm sure we'll manage, don't worry. Just go and be with your father. I hope he's okay. Thanks. I'll call him later. Yeah? Can you cover for me this afternoon? Sure. I'm sorry about the late notice. It's my father. He's had an MI and I want to be with him. Oh my God, I'm sorry. Of course, no problem. Thank you. I've asked Sister Roberts to go over a few things with you. I'm sure between you you'll manage fine. Sure. Good luck. Thank you. Dr. Robertson. Simon, it's Fiona Livingston. I'm sorry about the short notice. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm sorry to hear that. Okay, yeah. Excuse me, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. Oh, hello, Dr. Campbell. Hi there. Listen, have you seen Sister anywhere? Sister Roberts? Yeah, there she is, down there by the nurse's station. Sister Roberts, thanks very much. Okay. Sister Roberts, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. I understand she's arranged for an SHO to give us a hand this afternoon. Dr. Simon Robinson, is he here yet? No, not yet. Abby, has Mrs. Hughes arrived yet, please? No, she's just called in. She's about 10 minutes away. Mrs. Hughes, she's one of mine. I better get down to pharmacy for the chemo. Thanks very much. See you later. Okay. When Mrs. Hughes arrives, can we make sure that Bay 8's ready for her, please? Yes, of course, Helen. Thank you. Come in. Hi. I've just come over from St Stephen's unit. I'm covering for Dr. Livingston. I've come to pick up the chemotherapy for Mrs. Jane Hughes, intrathecal methotrexate. She's under Dr. Munro. All right. I don't know if we've met, have we? Dr. Campbell, I'm Charlotte Green. And nice. You'll be performing the procedure today, will you? Yeah, I will be, yeah. Right, I'll just check the register. Just procedure. I don't seem to have you down. Well, they should have been sorted out with Dr. Munro by now. And I think that Dr. Livingston spoke to Mr. Shah earlier on. Okay, then. Sorry about this. Take a seat. Let's have a look on the database. It's Campbell, Duncan Campbell. I mean, it should be there. There's no question it should be there. I'm sorry, I'm just a bit pushed for time, that's all. Oh, yes, there you are. Sorry about this.
Hello, pharmacy. Yes, that's right. And what's the patient's name again? Sure, that's fine. Be ready by 4 this afternoon, okay? Great, bye. It seems he's only just put you on the list. Now, your patient, would that be a Jane Hughes? Yeah, that's her. Right, I'll just check this is ready for you. Thanks. Definitely running late now, that's it. Here we are, Doctor. Methotrexate, 2 milligrams in 2 mils. Right. This is pen. Clean. Sorry, Doctor, excuse me for a moment while I take this. Hello, pharmacy. Yes, he is, but I'm afraid he's on lunch at the moment. Can I take a message? And what extension is that? Fine, bye. Now, where were we? Jane Hughes. Hospital number 3267980. Date of birth 26/12/74. Batch number BX437294. Excellent. Good stuff. Now, if you could just sign here and in block capitals here. With pleasure. Bye-bye, sweetie. Hi, Jane. Hi. Oh, you must have had a nightmare journey. I'm so sorry, I feel awful. No, don't worry. Gosh, hasn't he grown? Yeah, he's into everything. Where are we today, Abby? Well, I'm not quite sure what's happening today. They're having a few problems. But I'm pretty sure we're in Bay 8. Right. Yes, it's this one. Look, can I take your bag? Oh, thanks. Okay. Sister, has Mrs. Hughes arrived yet? Yes, she is, just settling in now. Great. Look, would you check this methotrexate with me, please? Sure. Thanks a lot. Jane Hughes, hospital number 3267980. Date of birth, 26th December, 74. Can I borrow your pen? Okay. I've left mine in pharmacy. There we go. Thanks a lot. Look, would you put this in the fridge for me while I go and deal with this? Thanks a lot. Hello, sister. Hi, Simon. Is Mrs. Hughes here yet? Yeah, she's just checking in now. Thanks for helping out. I've left our notes on the side and I'll be with you in a minute. No problem. So, how's George? He's a bit hot and bothered, actually. He had a terrible tantrum in the car on the way here. Dear. Oh, I don't really blame him. We were stuck bumper to bumper for hours. It was awful. Anyway, he's settling down with his dad now, so... Could you pass me my Walkman, Abby? It's in my bag. Oh, I'll just do your blood pressure and then I'll get it for you. Hi, Abby. Oh, hi, Simon. Don't see you here very often. No, I've been on nights, just come off. Oh. Oh, could you get James Walkman out of that bag for me, please? So, what can I do for you? Dr. Livingston asked me to give you a hand this afternoon. Seems like she's got her hands full. Oh, great. Sorry, Mrs. Hughes, isn't it? Yes. I'm Dr. Robinson. Hi. How are you feeling? Pretty awful, actually. I've been stuck in the car for hours. I'm so sorry to hold you all up. Oh, no problem. No problem at all. Right, Mrs. Hughes, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston this afternoon. Hi, Dr. Campbell. I heard about her father. It's awful. Will he be all right? I'm sure he's in very capable hands. Ah, you must be Dr. Robinson. Thanks very much for helping us out at such short notice. No worries. Happy to help. Now, Mrs. Hughes, you understand what treatment you'll be having this afternoon? Yes, I do. Right, let's have a look at Mrs. Hughes' blood results then, shall we? Yep, that all looks fine.
And the consent form? Yes, I have. Observations all right? Yeah, fine. Right, would you check the wristband with me, please? Right, it's Mrs. Jane Hughes, hospital number 326-7980, date of birth 26/12/74. Good. Lovely, perfect like that. Can you get some help, please? Got to go, Dr. Campbell. If they need us, I presume they'll call. Let's just get on with this. I'll get that for you. Great. Look, listen, before you do that, would you just check the local with me, then I'll prep the skin. Sure. Look, I've asked Dr. Campbell twice today to call me. Will you pass him a message, please? Yeah? Now, you will feel just a little bit of pressure here. There we are. Wonderful. That's great. Anything important? I'm not sure, really. I've taken a message. There you go. Right, so who was it? Someone from admin. They want you to give them a ring down. That's the third time today. Right, I'm ready for the chemo now. Simon, I'm sorry. Would you mind going and picking it up from the fridge? I think we've lost staff nurse completely now. It certainly seems like it. I think there's a problem on the ward. I'll find out what's happening. Thanks very much. Is everything all right, Mrs. Hughes? Won't be much longer now. Here we are. I'm afraid Abby's going to be a while yet. I've just seen her rushing around. Look, we can't afford to waste any more time. You'll just have to check it with me. Is that okay? Okay. Fine. Jane Hughes. Yeah. Hospital number 326-7980. DFB 26/12/74. Yeah. Expiry date 08/09/03. Everything okay? Simon, Dr. Campbell? Yeah, everything's fine. Fine. I understand you've got a bit of a problem on the ward. Yes, I'm sorry. Staff nurse shouldn't be too much longer. Actually, we're nearly finished here now. Tell me, has my next IT patient arrived yet? Yeah, he's in the waiting room. I have explained we're running late. Can you check his blood results? They're not looking Okay, good. thanks. All right. Ignore it. Just ignore it. You will thank Dr. Livingston for me, won't you? It's such a help you fitting me in like this. Of course I will. It's not a problem. Thanks. Is that okay? Okay, fine. Vincristine, 2 milligrams in 2 mils. Right. Okay, that's it. Got a plaster? Excellent. Okay. Brilliant. Sorry to hold you up. You can't have finished already. Yeah, we have, yeah. I've got the methotrexate. So what have you given her? Oh my God. Can someone call Dr. Monroe, please?
Bom, e agora que vocês assistiram, né, esse vídeo, espero que, né, vocês tenham refletido, né, ao longo de todo esse retrato, que infelizmente não é tão distante assim, né, dos nossos serviços. Acredito que vocês compreenderam, né, que aconteceu um evento adverso, né, o evento adverso mais grave, né, que se pode acontecer, um evento sentinela, foi um óbito, decorrente da troca da via da medicação. Né? Então, a paciente era certa, mas a via, né, foi incorreta e isso ocasionou um evento adverso grave, né, nessa paciente. E aí, né, esse bonequinho aí no slide, ele retrata, né, o profissional de saúde, né, naquele momento, após o ocorrido. E aí algumas perguntas, né, vêm à tona, e aí eu queria que vocês refletissem sobre elas antes da gente continuar. Se possível, né, usem aí o chat para vocês também colocarem as suas reflexões. Se quiserem dar uma pausa no vídeo para refletirem juntos também, fiquem à vontade. Infelizmente eu não consegui estar de forma síncrona com vocês, mas esse era um momento pensado para o diálogo e reflexão coletiva. Então, a primeira pergunta: quem é o culpado? O erro aconteceu. Existe um culpado? Quem é o culpado por esse erro? Existem vários culpados? É possível elencar um culpado? De quem é a culpa? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. O que contribuiu para que esse erro acontecesse? Então, esse vídeo, ele traz vários e vários acontecimentos, um atrás do outro. Se vocês pudessem destacar fatores contribuintes para que o desfecho final fosse, né, o evento adverso retratado no vídeo, o que vocês destacariam? O que vocês acham que contribuiu para que isso acontecesse? E terceira pergunta, uma das mais importantes: como é que a gente poderia fazer para isso não acontecer de novo? Como é que isso poderia ser prevenido? Então, pensando ali, né, nos fatores contribuintes, como é que eu poderia pensar em ações de prevenção, em um plano de ação de melhoria desse serviço para que isso não voltasse a acontecer? Será que seria possível isso não voltar a acontecer? Como é que eu poderia pensar em ações para prevenir que incidentes desse tipo voltem a acontecer neste serviço? Então, queria que vocês, né, pensassem agora a partir dessas 3 perguntas, né, sobre o vídeo e refletissem, né, o quanto que elas fazem parte do nosso cotidiano também. Quem é o culpado? Quais os fatores contribuintes? E é possível prevenir? Se sim, como? Né? Como que a gente poderia prevenir esses incidentes? Podem ficar à vontade se quiserem pausar o vídeo agora. Mas de posse dessas reflexões, né, vamos conversar agora sobre um tema muito importante nos nossos serviços, né, que é a segurança do paciente, o cuidado seguro. De onde que surge, né, essa necessidade de se falar sobre um ambiente de saúde seguro? Qual a legislação que nos embasa, né, e como é que isso foi sendo consolidado ao longo do tempo? Os princípios e os conceitos fundamentais, sobretudo para a gente entender um pouquinho sobre essa temática dos eventos adversos, né? Então, o que é um evento adverso? Quando é que eu considero que aconteceu um evento adverso? Esse também é um objetivo, né, desse nosso segundo momento, né, deste nosso primeiro dia do curso. Então, pensar em um cuidado seguro pode parecer que essa temática segurança do paciente, ela, apesar de ser, né, muito falada atualmente, as pessoas às vezes têm impressão, né, de que se trata de uma preocupação recente das últimas décadas, e não é bem assim, né? Então, a preocupação com o cuidado seguro,
ela advém, na verdade, desde a formação das nossas profissões da saúde, né? Então, é muito fácil quando a gente pensa na história da medicina, por exemplo, né? Aquele princípio fundamental de Hipócrates sempre ser citado, né? Então, em primeiro lugar, não causar o dano. Então, isso já era uma grande preocupação, né? Com o cuidado seguro, com a segurança do paciente. Óbvio que não com essa nomenclatura, com esse conceito, mas a preocupação em, para além de fazer o bem, não causar o mal, é uma preocupação ética que sempre permeou, né, toda a discussão das profissões da saúde, das ciências, né, das profissões da saúde. Então, esse é um debate que sempre fez parte, né, da história das profissões da saúde. Florence Nightingale também é vista, né, dentro da enfermagem como uma das grandes precursoras, né, em entender os fatores ambientais que influenciavam naquele ambiente seguro, né, como prevenir, né, aspectos que poderiam contribuir para o dano. Então, toda essa discussão, né, sobre a qualidade do cuidado, sobre a segurança do cuidado, ela sempre fez parte, é bem verdade, das profissões da área da saúde. Mas é inevitável a gente pensar também que a complexificação dos serviços de saúde torna esse debate ainda mais importante, ainda mais significativo. Então, há essa frase, né, clássica que nos lembra disso, que diz que a medicina costumava ser simples, ineficaz e relativamente segura. Agora ela é complexa, eficaz, mas potencialmente perigosa. Então, pensar, né, nesses riscos e nesses perigos foi o que fez, né, trazer à tona, né, a segurança do paciente como um debate necessário, sobretudo dentro de uma perspectiva de admitir que o risco existe e que a gente precisa falar sobre ele. Então, dentro dessas discussões que sempre fizeram parte do cotidiano, né, das profissões da área da saúde, é necessário que, né, dentro de um contexto histórico de política, né, de pensar em uma sistematização de uma política que pudesse promover a segurança do paciente, é necessário que a gente cite alguns marcos legais da história da segurança do paciente como uma política de gestão. E dentro desses marcos legais, aquele que ganha destaque como precursor, né, da política da segurança do paciente foi esse relatório, né, que foi escrito pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, a partir de um estudo que foi realizado além no finalzinho, né, da década de 90, em 1999, é uma data que é apontada como um marco para a segurança do paciente. E aí, em 2000, lança-se esse relatório que traz esse título provocativo, né, a todos os profissionais, que é o Errar é Humano. E aí, esse relatório, ele retrata uma realidade que não era desconhecida, né, mas que não era publicizada, que não era enfatizada nos serviços de saúde. Então, é a partir desse relatório que torna-se público, que torna-se visível, que era necessário falar sobre danos desnecessários causados pelo cuidado em saúde, né, causados pelo ambiente de saúde. Então, esse relatório ele demonstrou, né, que mais de 98 mil pessoas no país, ele se referia aos Estados Unidos, morriam anualmente como resultado de erros médicos, essa era ainda, né, a nomenclatura que se utilizava, que deveriam ser controlados mediante ações sistêmicas em vez de individuais. Então, esse relatório, ele traz alguns marcos importantes de reflexão para além dos números, né? Ele assusta quando ele traz, né, quando ele deixa explícito a epidemiologia desse problema, né, dos incidentes de segurança do paciente, mas um dos grandes, né, princípios que esse relatório traz é essa necessária visão sistêmica quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de segurança do paciente. Então, eu destacaria 4 pontos principais que foram apontados pelo relatório Errar é Humano
humano e que trouxeram, né, importantes reflexões sobre essa temática que permeiam até hoje, né, essa nossa necessária reflexão sobre o cuidado em saúde. A primeira coisa, né, foi essa constatação de que os incidentes de segurança do paciente, essa é hoje a nomenclatura, né, adequada para se falar sobre isso, mas no relatório ele usava a nomenclatura erro médico, né, isso foi sendo superado, primeiro porque nem sempre é um erro, né, há muitos fatores contribuintes, então é um incidente, e essa palavra médico sempre traz essa associação com o indivíduo, né, com o profissional, então isso foi sendo superado também, necessariamente pensado de forma diferente, muito relacionado ao segundo ponto, né, que a causa da maioria desses incidentes são sistemas ruins e não pessoas ruins, né? Então, esse relatório ele já apontava lá em 2000 a necessária reflexão de que a visão sistêmica ela é urgente para se pensar a segurança do paciente, até para que a gente ganhe aliados, né, nessa promoção do cuidado seguro. Um terceiro ponto fundamental, e por isso que esse relatório ele é considerado um marco, é que ele traz essa necessidade da segurança do paciente ser transformada em uma política de todas as nações, né? De ser transformada em uma pauta internacional, na verdade, né? Para que o cuidado seguro ele fosse foco, né, da gestão em saúde também, né? Então, só é possível consolidar a qualidade do serviço se a gente gerir a qualidade desses serviços. Então, segurança do paciente exige investimentos, né? Investimentos de gestão importantes também, com condições de trabalho, né, adequadas e todos os elementos intrínsecos, né, a um cuidado seguro. E isso está muito relacionado ao quarto ponto, né, que é apontado como prioritário por esse relatório, que para promover a segurança do paciente é necessário redesenhar os nossos sistemas de saúde, né? Então, em 2000, ele aponta essa necessidade desse redesenho, né, tendo como pauta prioritária a segurança do paciente enquanto uma política de gestão dos serviços e dos sistemas de saúde. Então, sem sombra de dúvidas, né, o relatório Errar Humano ele foi um pontapé, né, importantíssimo para se pensar, né, a partir daí, a segurança do paciente como uma temática prioritária, emergente, necessária e desafiadora, né, porque é um princípio que precisa ser pensado por todos e por cada um que faz parte desse sistema, desse serviço de saúde. A partir daí, né, esse debate ele foi sendo incorporado. Em 2004, a gente tem um outro marco importante, né, que é a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, lançada pela Organização Mundial de Saúde, e é quando a gente tem, né, de forma efetiva a segurança do paciente sendo pensada como um tema prioritário no contexto mundial. E a partir daí, né, vários documentos foram sendo lançados, várias legislações, vários documentos que eram orientadores da prática profissional e dos sistemas de saúde também. Foram lançados desafios globais, né, com metas para os serviços de saúde. Os desafios globais, né, foram relacionados à higienização das mãos, né, que foi colocada de forma muito importante, né, para a prevenção de IRAS, a cirurgia segura, né, que foi o segundo desafio global, e o terceiro desafio global, que foi a medicação sem danos. Então, esses foram os 3 desafios globais até hoje lançados, né, no âmbito da Aliança Mundial, da Organização Mundial de Saúde, e a partir daí também cada país foi pensando nas suas políticas nacionais, entendendo que a complexidade, né, dos sistemas de saúde exigem também que esse tema seja trabalhado com especificidades, né? Então, apesar de ser uma temática emergente e importante no contexto mundial, cada país e até mesmo dentro de cada país, se a gente for pensar no Brasil, né, que é um país
de dimensão continental, por vezes é preciso pensar também nas especificidades das regiões, dos locais. Então, apesar de ser um tema importante para todos, nem todos estão no mesmo nível do debate, nem todos estão em condições igualitárias de debate, né, e de ação relacionada à segurança do paciente. Então, é importantíssimo que esse seja um debate de todos, mas que ele seja pensado de forma realista para cada espaço de atuação, né? Então, apesar de ter uma política mundial e de termos um programa nacional, né, e aí bem tardiamente, é verdade, né? Então, pensando que o relatório Errare Humano é de 2000, a Aliança Mundial é de 2004, apenas em 2013 a gente teve o lançamento do nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Mas é uma política, né, nacional que estabeleceu algumas ações prioritárias para os serviços de saúde. Logo em seguida vieram algumas resoluções, né, para auxiliar na consolidação dessa política. Desde então, né, a concepção e consolidação dos núcleos de segurança do paciente tratado como uma estratégia prioritária e obrigatória para todos os serviços de saúde, se bem que 10 anos depois é bem verdade que há serviços que ainda estão engatinhando, há serviços que nem têm ainda núcleos de segurança. Então, nós temos muitas realidades dentro do nosso Brasil, mas esse programa ele busca tornar a segurança do paciente uma pauta do nosso Sistema Único de Saúde também. E mais recentemente, né, o último documento de cunho mundial que a gente teve lançado foi em 2021, que foi o Plano de Ação Global de Segurança do Paciente 2021-2030. Então, é o nosso plano em vigência e é um plano completo, né? Certamente, para quem está fazendo o curso, é uma leitura sugerida e quase que obrigatória também, né? Para que vocês possam conhecer as concepções mais atuais relacionadas à segurança do paciente, e é um plano que traz várias reflexões dentro de um contexto sistêmico, apontando vários atores, várias pistas de como se consolidar também a segurança do paciente dentro dessa perspectiva sistêmica. E então, todo esse marco legal, toda essa linha histórica que, é bem verdade, ainda está, né, em consolidação, ainda há muito a se avançar, perpassa, né, por uma constatação, né, que precisa ser encarada por todos que compõem, né, os sistemas e serviços de saúde. Então, a pergunta guia, né, de toda essa legislação é: o ambiente de saúde é um local perigoso, né? Então, eu preciso pensar em segurança se eu constatar o risco, né? E aí há uma frase clássica, né, que é citada quando se fala sobre isso, e essa figurinha, né, da gestante olhando para o avião, né, gestante airlines, nos fala um pouquinho sobre isso também, né, que diz que dar entrada em um hospital é muito mais arriscado do que fazer uma viagem de avião. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, milhões de pessoas morrem todos os anos em função de erros médicos e infecções adquiridas no hospital. Os riscos de morrer são de 1 para 300, enquanto em um acidente aéreo ele seria de 1 em 10 milhões de passageiros. Essa é, obviamente, né, um numeral para nos chamar a atenção, né, sobre alguns aspectos, e eu coloquei também para a gente entender que a política, né, o setor de aviação, ele foi uma das grandes inspirações, né, quando a gente pensou e pensa, né, a política de qualidade nos serviços de saúde. Então, muitas estratégias que foram pensadas, né, para as políticas de segurança do paciente, elas tiveram inspiração, né, na aeronáutica, né, nesse setor da aviação, e essa é uma constatação que só nos faz lembrar, né, e a gente precisa lembrar sempre, que o ambiente de saúde é sim um local em que a gente precisa gerenciar
os riscos. Então, é preciso que a gente afirme, é uma afirmação óbvia, mas que a gente precisa entender que o risco ele é uma constante no cotidiano dos serviços de saúde. Então, não é que o risco ele pode acontecer, o risco ele existe, né? E por isso que é necessário a gente gerenciá-lo. Então, se o risco existe, eu preciso buscar alternativas que contribuam para obter o melhor resultado possível com a existência desses riscos. Então, quase nunca será possível anular os riscos, mas eu preciso gerenciá-los para obter o melhor resultado possível, né, com a promoção da qualidade em saúde. Essa constatação nos faz, né, pensar, então, que se eu tenho um ambiente de saúde que tem muitos riscos, é necessário que eu pense de forma complexa e muitas barreiras, né? Então, pensar na segurança do paciente é pensar em várias frentes de atuação. É pensar, como eu falei, em cada um e em todos, né? Então, todos precisam fazer parte desse sistema, né, em prol da qualidade em saúde. Uma única barreira nunca será suficiente. E aí eu convido vocês a pensar um pouquinho sobre o vídeo que a gente assistiu, né, lá no início do nosso encontro. Quais barreiras poderiam ter sido implementadas para reduzir aqueles riscos? A gente viu lá no início do vídeo, né, um profissional tentando alertar que eram 2 medicamentos, né, de alta vigilância que seriam, né, administrados muito perto, enfim. Ali já foi uma primeira barreira, né, um primeiro profissional que poderia, né, ter prevenido, né, ele fez uma tentativa. E aí a gente pode pensar em várias outras barreiras que poderiam ter, né, sido pensadas. E toda vez que eu penso em uma barreira que foi quebrada, né, eu penso em algo que falhou naquele sistema. Mas o mais importante, né, disso tudo é pensar que se tem muitos riscos, precisa de muitas barreiras. Então, não dá também para utopicamente pensar que uma única ação no meu serviço de saúde vai ser suficiente para, né, garantir a segurança do paciente. Se é sistêmico, precisa ser planejado sistemicamente. E mais do que tudo, né, se eu tenho muitos riscos, se eu preciso de muitas barreiras, eu preciso de muitos atores envolvidos. Então, é necessário pensar, falar e agir sobre isso. Por vezes, a temática da segurança do paciente, ela carrega muitos mitos, ela carrega muitos medos, ela carrega muitos elementos negativos de punição e a gente precisa superar esses aspectos para que, né, a gente se sinta à vontade para dizer que somos falíveis, que erramos e que o risco ele é potencial e a gente precisa admitir que ele pode acontecer. Então, pensar, falar e agir sobre isso é, né, ter abertura para discussão sobre um ambiente que sempre será de riscos, né? E por isso que a gente precisa gerenciar a qualidade nesse ambiente. Então, aqui eu trago uma frase, né, de um autor que ele é considerado um dos expoentes da gestão da qualidade, que ele fala justamente sobre isso, sobre essa necessidade de planejar sistemas seguros. Então, não é suficiente fazer o seu melhor. Primeiro, é preciso saber exatamente o que fazer, para depois dar o seu melhor. Então, mais uma vez, né, trago a reflexão de que a qualidade ela precisa ser pensada coletivamente dentro de uma prática de gestão. A gente não pode terceirizar a qualidade apenas para os profissionais da assistência, como se eles fossem os únicos responsáveis. E aqui eu trago uma reflexão importantíssima também, que a segurança do paciente ela precisa ser pensada enquanto uma política estratégica nos serviços de saúde, com apoio da gestão, com figuras disseminadoras em todos os ambientes que façam parte desse sistema. E é com todo esse arcabouço, né, de visão sistêmica que a segurança do paciente ela foi sendo construída ao longo do tempo e ela teve o seu conceito também sofrendo algumas alterações ao longo do tempo decorrente desse processo evolutivo.
Então, o conceito de segurança do paciente, ele vai ganhando novas roupagens ao longo, né, desses marcos históricos, né, que a gente falou, e essa evolução do conceito, ela nos dá muitas pistas do quanto que essas políticas, né, que esses programas, eles foram entendendo que a segurança do paciente, ela precisa ser pensada coletivamente, gestão, assistência, dentro de um contexto estratégico e operacional. Então, o primeiro conceito de segurança do paciente, ele era extremamente reducionista e, por vezes, até utópico também. Então, lá em 2001, né, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, decorrente daquele relatório Errar é Humano, dizia que a segurança do paciente era a ausência de danos causados pela atenção à saúde, que supostamente deveria ser benéfica. E aí eu convido vocês a pensarem, né, se a ausência de danos é uma realidade possível nos nossos serviços. A gente tem vários tratamentos, por exemplo, em que, né, é colocado em uma balança o custo-benefício de um efeito colateral já esperado, e que vai ser um dano naquele paciente, mesmo que não seja um evento adverso, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho também sobre essa classificação dos incidentes. Então, esse conceito de 2001, ele, né, foi ao longo do tempo sendo visto como um conceito que ele mais prejudicava, porque ele era utópico, do que auxiliava em se pensar em estratégias, né, para se promover a segurança do paciente. Então, em 2009 é quando a gente tem uma evolução desse conceito, e hoje em dia é um dos conceitos, né, mais difundidos ainda, né? Então, quando a gente pega leituras, né, sobre segurança do paciente, sem sombra de dúvidas, há uma grande chance de vocês encontrarem esse conceito de 2009, né, que diz que a segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Então, aqui ele traz outros elementos muito importantes, né, que avançaram muito do conceito que foi apresentado em 2001. Então, ele fala de redução, né, ao mínimo aceitável, então ele admite que o zero por vezes, né, não será alcançável, e ele fala do risco de dano necessariamente ser pensado também. Então, eu não devo esperar o dano acontecer. Eu posso pensar em riscos, eu preciso pensar em riscos, porque é o risco que é, né, o cotidiano. Então, se o risco ele é admitido como uma realidade, ele pode ser gerenciado. E quando eu penso no risco de dano desnecessário, aí eu faço aquela separação também, né, sobre o que é prevenível ou não, né, dentro desse cuidado em saúde. E esse conceito ele também vai trazer várias outras taxonomias, né, relacionadas à segurança do paciente, inclusive aquela concepção mais ampla que segurança do paciente não é apenas, né, uma prevenção de eventos adversos, mas sim envolve outros níveis de incidentes que até de forma mais inteligente eu devo atuar para que eu evite cada vez mais, né, que o evento adverso aconteça. Mas já a gente fala um pouquinho sobre essa classificação dos incidentes. E o conceito mais recente, que foi, né, o conceito apresentado no Plano de Ação Global, né, agora em 2021, traz uma complexificação para esse conceito, né, de segurança do paciente, nos trazendo, né, para a reflexão alguns outros elementos necessários, né, para se pensar na segurança do paciente. Então, vejam quanto cresceu, né, o conceito. Então, nesse Plano de Ação Global de 2021, disse que a segurança do paciente é uma estrutura de atividades organizadas que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias de saúde e ambientes que reduzem os riscos de forma consistente e sustentável, reduzem a ocorrência de danos evitáveis, tornam os erros menos prováveis e reduzem o impacto dos danos quando eles ocorrem. Então, vejam quantas pistas, né, do que se fazer
de como se pensar e do quão necessário é pensar em múltiplas barreiras, né? É necessário que a gente entenda cada vez mais a segurança do paciente como uma política estratégica e não de forma reducionista, como uma implantação de um único protocolo, né? Como a implantação de um único elemento. Então, a gente precisa cada vez mais olhar de forma sistêmica, né, para esse debate, e ao olhar de forma sistêmica, pensar, planejar também de forma sistêmica. Então, esse conceito de 2021, ele nos aponta muitas reflexões necessárias. Né? Então, inclusive, né, esse finalzinho, né, que por vezes a gente evita de falar, né, mas que o dano pode acontecer e quando ele acontecer, o que eu vou fazer? Então, reduzir o impacto dos danos quando eles ocorrem também é uma meta da segurança do paciente. Então, é pensar desde a cultura até uma análise de incidentes, né? Então, vários elementos precisam conjuntamente, coletivamente serem pensados, né? Para que a segurança do paciente seja promovida nesse serviço. Um outro aspecto fundamental também é a gente lembrar que a segurança do paciente é uma das dimensões da qualidade do cuidado. Então, por vezes, né, a gente até de forma natural, né, fala em promover a qualidade e a segurança do paciente. Mas, na verdade, a segurança do paciente, enquanto um pilar da qualidade, ela está dentro da qualidade, né? Então, seria redundante falar qualidade e segurança, né? Apesar de que, para enfatizar, a gente acaba falando, certo? Mas eu trago esse slide só para a gente pensar que pensar em qualidade no serviço de saúde é muito mais do que segurança do paciente, né? Eu preciso pensar em outros elementos, como eficiência de recursos, né? Como efetividade de políticas, como cuidado centrado no paciente. Então, existem outros pilares que precisam ser pensados conjuntamente, né? Para que a qualidade do serviço de saúde seja planejada. Então, mesmo com diferentes, né, referenciais que a gente encontra em termos de quais são os princípios, né, da qualidade, eles, né, coincidem, né, em quase todos, a gente encontra que a segurança ela é reconhecida como uma das dimensões da qualidade em saúde, né? Então, a segurança do paciente ela vai ser sempre uma prioridade, independente do referencial, né? E independente dessa linha histórica das políticas de gestão da qualidade, né, que a gente tem no contexto, né, da saúde. E um dos grandes elementos chaves, né, trazidos pela segurança do paciente é a constatação dos riscos, é a necessária visão sistêmica de que é preciso pensar, né, em múltiplas barreiras e é, sobretudo, essa compreensão, né, de que eu preciso olhar para os sistemas e não para os indivíduos. E aí uma das grandes, né, concepções que nos fazem a refletir sobre isso, e eu trago a partir aqui dessa frase para a gente pensar um pouquinho também, e pensar agora dentro daquela primeira pergunta, né, que eu coloquei para vocês. Quem é o culpado, né, dentro daquele incidente que aconteceu no vídeo, né? Então, temos culpados? Quem é o culpado? E aí o Instituto, né, de Melhoria do Cuidado em Saúde diz que a chave para resolver um problema é primeiramente entendê-lo. Muitas vezes tentamos resolver um problema antes de compreender completamente a sua causa, e o foco muda muito rapidamente do problema para a solução. O que pensamos ser a causa é, às vezes, apenas um sintoma. E isso é muito frequente quando a gente pensa em segurança do paciente. Principalmente quando a gente tem alguns elementos que acabam sendo mais desafiadores, né, como o fato de como a segurança do paciente ela é trabalhada, por exemplo, nas mídias, né? Então, em geral, quando um incidente acontece, a gente vê a manchete, né, profissional X fez isso. E esse sintoma em geral, que é veiculado, né? E essa compreensão do sistema, ela acaba sendo desfocada, né, dentro desse problema.
E enquanto serviço de saúde, a gente precisa amadurecer nessa visão, né? E entender que a compreensão dos incidentes é um ponto de partida fundamental para planejar sistemas seguros, né? Para planejar cuidados seguros. E a gente não precisa esperar que o incidente aconteça, né? Para que esse planejamento ele seja consolidado, né? Então, essa compreensão do problema envolve o gerenciamento de risco de forma antecipada. Mas o mais importante é pensar que o erro dentro de um sistema de saúde, ele sempre vai ser multifatorial. Então, essa teoria, né, desse pensador, James Reason, é o que guia toda a concepção de segurança do paciente, né? Então, utiliza-se essa analogia, né, da teoria do queijo suíço para falar um pouquinho sobre o quanto, né, um incidente de segurança do paciente ele é decorrente de uma sequência de ações que poderiam ser barreiras para que aquele incidente não tivesse acontecido. Então, o fato de um incidente acontecer, e eu convido vocês a pensarem no vídeo, né, que a gente assistiu lá no início, o fato daquele incidente ter acontecido decorre de uma sequência de eventos que contribuíram para que no final aquele incidente acontecesse. Então, cada falha no processo, ele é visto como um buraquinho no queijo. E o incidente ele só acontece quando há esse alinhamento de várias falhas, né? E é justamente isso que aparece aqui na figura, né? Então, a gente tem os perigos sendo vistos como, né, os buraquinhos que, quando alinhados, transformam, né, esse incidente em realidade, né? Então, e essas falhas, né, elas podem ser tanto falhas ativas como falhas latentes, né, como equipamentos, falta de treinamento, experiência, enfim. Então, essa teoria do queijo suíço, ao mesmo tempo que ela nos lembra, né, que um incidente não decorre apenas de um único elemento, ou seja, a culpabilização nunca vai ser o caminho adequado para se pensar, né, em um incidente de segurança do paciente. Ao mesmo tempo que nos faz pensar que são várias falhas, ela também nos lembra que eu preciso pensar em várias barreiras, né? Então, digamos que cada buraquinho que falhou poderia ser uma barreira que permitiria que essas falhas elas não terminassem, né, de acontecer, que aquela sequência de falhas ela fosse quebrada. E aí eu posso pensar em múltiplas barreiras, né, como uma equipe qualificada, como um processo consolidado, como uma cultura forte, né, de pensar no cuidado seguro, como tecnologias adequadas, como o próprio paciente participando de forma crítica desse cuidado, né? E aí eu convido vocês a pensarem lá no vídeo também na paciente que não estava, né, inserida naquele processo de cuidado, ela coloca o fone de ouvido, né? Então, será? Né? E a gente começa a pensar nos serais, né? Será que se a paciente tivesse escutado o nome da medicação, né, ela não teria também sido uma barreira importante, né, naquele processo de cuidado, enfim. Então, a teoria do queijo suíço, ela nos faz lembrar que o erro é sistêmico e que, por ser sistêmico, eu preciso pensar em um planejamento sistêmico, né? Então, quando o incidente acontece, é preciso, de forma crítica, reflexiva, entender o sistema, entender as falhas que contribuíram, entender as causas raízes que estiveram imersas nesse processo e, principalmente, pensar de forma, né, proativa em um plano de ação para que isso não venha a se repetir, para que eu aprenda, né, com esse incidente. E aí, como eu tenho muitos riscos, eu preciso pensar em muitas barreiras. E cada barreira vai contribuir, né, para que, de forma sistêmica, isso seja, né, pensado enquanto uma política desse serviço de saúde. Então, nesse sentido, né, aquela primeira pergunta, quem é o culpado, não seria adequada, né? Porque, na verdade, a gente tem uma falha sistêmica dentro daquele serviço que está ali sendo retratado.
E é tão fácil pensar que, né, que é uma falha sistêmica, que a gente basta a gente se perguntar, né? Então, o culpado é o profissional médico. Sim, mas se eu demitisse aquele médico, resolveria o problema? Certamente não, né? Porque o sistema não era seguro também. Então, a culpabilização nos faz, de forma simplista, pensar em uma solução de um sintoma e não de uma causa. E aí, então, é por isso que é urgente e necessário substituir a culpabilização pela visão sistêmica, né, dos incidentes de segurança do paciente. E aqui eu não estou falando que não há comportamentos inseguros de profissionais. Eu abro aqui um parêntese só para dizer que quando a gente fala em segurança do paciente, é super necessário que a gente separe o que é sistêmico do que é imperícia, negligência e imprudência. Esses 3 elementos aqui que são falhas éticas não tem nada a ver com segurança do paciente, certo? Quando eu penso em segurança do paciente, eu penso em um profissional que está imerso em um sistema que não permitiu que aquelas barreiras, né, prevenissem o incidente de segurança do paciente, certo? Então, por vezes, há essa concepção de que, com a segurança do paciente, ela está passando a mão na cabeça do profissional que é negligente. Não. Então, hoje em dia, a segurança do paciente, ela faz muito esse debate. A diferença entre culpabilizar e responsabilizar. Assim, infelizmente, mas há sim profissionais que deliberadamente praticam atos inseguros. E esses sim precisam ser responsabilizados, certo? Por seus atos. Mas quando a gente está aqui falando de um erro multifatorial, eu estou falando de um profissional que está imerso em um sistema inseguro e que, por isso, é necessário ter a visão sistêmica desse sistema, porque senão, né, isso de forma bem redundante mesmo, porque senão a gente vai acabar de forma simplista responsabilizando pessoas por problemas sistêmicos. Então, eu queria só abrir esse parêntese para que vocês não se confundissem, né, que as infrações éticas, elas precisam sim ser trabalhadas de forma separada, certo? Então, aqui a gente está pensando mesmo em um sistema de saúde seguro, em um serviço de saúde seguro. E quando a gente pensa, né, nessa teoria do queijo suíço, com múltiplos riscos e com múltiplas barreiras necessárias, um outro aspecto fundamental também da segurança do paciente é que a gente avance, e isso é trazido muito naquele conceito do plano de ação global, que a gente avance para pensar na segurança do paciente não apenas pensando em eventos adversos, porque parece que em alguns serviços de saúde, o núcleo de segurança do paciente, ele gasta muito esforço nas notificações dos incidentes e acaba que a gente resume a política de segurança do paciente a contar evento adverso. E não é bem assim, né? Então, a gente precisa cada vez mais ampliar o nosso olhar para que cada vez menos a gente tenha, né, eventos adversos, mas que a gente aprenda com aqueles que acontecerem e que eu possa também trabalhar de forma estratégica com os incidentes que não são eventos adversos, mas que também precisam ser prevenidos e que se eu atuar já na fase em que ele ainda não é um evento adverso, eu posso estar prevenindo ainda mais eventos adversos. Então, uma concepção fundamental é a gente pensar que segurança do paciente não fala apenas de eventos adversos, mas dentro de uma visão, né, mais sistêmica, fala na prevenção dos incidentes de segurança do paciente. E aí há uma classificação, né, sem querer esgotar esse debate, mas eu achei importante trazer isso para vocês, até porque o tema, né, do nosso encontro era sobre eventos adversos, mas é importante a gente pensar que há outros momentos que podem ser estratégicos para a gente atuar, inclusive notificar, não apenas quando tem dano, né? Então, eu posso notificar o risco. Lembra lá que a segurança do paciente é o risco de dano, né? Então, eu preciso também olhar para situações em que o risco está ali iminente, me falando que eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, essa é a situação mais inteligente, mais estratégica de prevenção. Então, o conceito incidente de segurança do paciente vai envolver 4 tipos de incidentes que vocês
vocês vão ver que eles vão, né, dentro do princípio do dano, aumentando a sua consequência, digamos assim. Então, dentro desse grande conceito de incidente de segurança do paciente, eu vou ter aquelas situações que a gente chama de circunstância notificável. A circunstância notificável é quando eu identifico que tem um potencial significativo para o dano, mas isso nem chega perto do paciente, né? Então, o incidente nem chega a acontecer. Um exemplo de circunstância notificável é, por exemplo, um equipamento que não está com a manutenção correta, um desfibrilador que não está funcionando, né? Então, aquilo dali é algo que eu preciso atuar, né? Para que no futuro não venha se transformar em um incidente. Então, a circunstância notificável é aquele que nem chega perto do paciente, né? Mas que já me chama a atenção para algo que pode ser potencialmente um incidente no futuro. Para além da circunstância notificável, a gente tem uma segunda classe de incidentes, que é o que a gente chama de NERMIS, que pode ser traduzido, mas não é tão boa a tradução, como quase erro. Então, NERMIS é um incidente que não atingiu o paciente. Então, digamos que o incidente ele aconteceu, né? Então, uma troca de medicamento, por exemplo, mas eu consigo identificar isso antes de administrar. Eu chego pertinho do paciente, mas eu, identifiquei antes. Então, é o quase mesmo, né? Então, ele chega perto do paciente, mas o profissional, ele consegue identificar antes de atingir o paciente. Então, o incidente, ele aconteceu a troca do medicamento, aconteceu a troca da bolsa de sangue, mas eu não cheguei a administrar, né? Então, houve o acidente, houve um incidente, mas ele não atingiu o paciente. Então, isso é considerado um NERMIS. Mas o fato de eu ter trocado o medicamento e ele ter chegado ali na cabeceira do paciente, isso me diz que uma falha aconteceu. Então, eu preciso pensar em uma melhoria naquele processo para que aquilo não venha a acontecer novamente e que não venha potencialmente se transformar em uma consequência mais grave. Então, andando na escadinha de consequências, a gente chega no terceiro tipo de incidente de segurança do paciente, que é o chamado incidente sem dano. Esse é um incidente que atinge o paciente, mas que não causa dano, né? Então, por exemplo, uma troca de medicação, mas que o paciente não teve nada, né? Então, eu troquei a medicação de Maria com José, administrei, em José, mas José não teve nenhum dano. Nada aconteceu com ele. Então, é quase um milagre, né? A gente diz que o incidente sem dano é um milagre. Mas ele é gravíssimo, né? Porque é um incidente que atingiu o paciente. A questão é que não houve dano, mas poderia ter acontecido, né? Então, o incidente sem dano é aquele incidente que atinge o paciente, mas que não houve consequência danosa para o paciente. E, por fim, a gente tem o incidente com dano, que esse é o que a gente chama de evento adverso, certo? Então, o evento adverso, ele é sinônimo de incidente com dano. Então, como o próprio nome diz, então, atinge o paciente e tem dano. E esse dano pode ser de diferentes níveis e tipos. Pode ser dano físico, pode ser dano psicológico, pode ser um dano digamos, simples, resolvível, pode ser um dano permanente, pode ser um dano temporário, pode ser o óbito. Então, esse dano pode ser qualquer dano, certo? Então, sempre que acontece o dano, é considerado evento adverso. Mas é importante eu olhar para esse slide e pensar o quanto que a gente pode fazer para além do evento adverso, né? Então, a provocação aqui é que há muito trabalho para além dos eventos adversos. E pensar nos incidentes sem dano, nos NERMIS, nas circunstâncias notificáveis, é pensar de forma estratégica em melhorias para evitar eventos adversos também. Então, uma notificação, uma análise de incidente que não seja um evento adverso, isso é estratégico para os serviços de saúde, porque nessas fases a gente pode fazer muito mais, a gente pode pensar em melhorias. E lembro mais uma vez que em qualquer um dos níveis é importante a gente parar e pensar em melhorias, certo? Porque mesmo que não tenha atingido o paciente, poderia,
né? Então, toda vez que há um NERMIS, por exemplo, é necessário parar, pensar e falar sobre isso. Então, para que isso aconteça, obviamente, a gente precisa avançar muito no amadurecimento da nossa cultura de segurança, né? Porque, por vezes, o incidente de segurança do paciente, ele acontece paciente e profissional. E, por exemplo, NERMIS, eu tô ali o profissional, eu troquei a medicação, mas eu identifiquei antes de administrar. E aí eu paro, eu tô sozinha com o paciente, só eu percebi. O que eu faço com aquela informação? Essa é a grande provocação que eu queria que vocês pensassem também. Então, será que o meu serviço de saúde tem uma cultura de segurança em que eu me sinto seguro, confortável e provocado para contar para os meus colegas, para contar para, né, os profissionais que estão ali comigo, que quase que o incidente aconteceu e o que a gente poderia fazer para que ele não tivesse acontecido, porque eu entendo que aquela troca de medicação que eu levei ali para perto do paciente não foi só responsabilidade minha, mas tem todo um sistema que poderia me ajudar para que aquilo não acontecesse. Então, pensar nesses incidentes de segurança do paciente para além do evento adverso é também pensar em um amadurecimento de cultura para que a gente tenha um ambiente propício para coletivamente pensar e falar sem ter medo da punição, sem ter uma cultura negativa de punição nesse serviço de saúde. E é daí que surge, né, a nossa terceira pergunta fundamental: quais estratégias a gente pode utilizar, né, para promover a segurança do paciente? E aí, então, né, pensar sobre os incidentes dentro dessa perspectiva sistêmica e madura, sem sombra de dúvidas, é um ponto de partida fundamental. E é sobre isso que o nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, vai pensar, né, e vai nos guiar, né, dentro dessas estratégias prioritárias. Então, brevemente, né, sem nenhum objetivo de esgotar, inclusive fica como uma leitura importantíssima para todos, né? Ler a nossa resolução, né? Ler a portaria, né, que traz o Programa Nacional de Segurança do Paciente e as resoluções colegiadas que trazem, né, pistas para a sua consolidação. Então, é importante a gente resgatar essa política para entender também, né, que estratégias prioritárias são essas. Então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, como eu falei lá no início, ele data de 2013, é a Portaria 529 de 2013, e ele institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E dentre os objetivos desse Programa de Segurança do Paciente, são destacados, né, como objetivos prioritários, né? Implantar a gestão de risco e os núcleos de segurança do paciente, envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança, ampliar o acesso da sociedade às informações, produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre a segurança do paciente e fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, graduação, pós-graduação, na educação permanente, enfim. E daqui eu destaco essa iniciativa, né, que vocês estão tendo, que coaduna, né, 100% com esse quinto objetivo, né, do nosso Programa Nacional, que é a educação para a segurança do paciente. Para isso, né, para atingir esses objetivos, o nosso programa ele traz algumas estratégias prioritárias. Dentre essas estratégias de implementação, né, destaca-se, né, a implementação de protocolos, guias, manuais, de instrumentos norteadores, né, para a padronização da nossa prática em busca de um cuidado seguro. A capacitação, né, a capacitação profissional ela é vista como uma estratégia prioritária. A avaliação dos serviços, e daqui a gente destaca a avaliação da cultura de segurança, né, como uma estratégia prioritária também, para entender, né, como que se está essa implantação desse pensar sobre a segurança do paciente nos serviços. Campanhas de comunicação, entendendo a segurança do paciente como um tema que precisa ser estrategicamente trabalhado de forma midiática também.
A vigilância e monitoramento de incidentes, né? E aqui a gente tem a notificação dos incidentes como uma estratégia prioritária, né? Porque se a gente não mensura e não acompanha esses incidentes, a gente não compreende as nossas realidades. Então, é preciso que a gente, a partir de uma cultura forte, entenda que a notificação sempre será um ponto de partida para planejamentos de melhoria. A promoção da cultura de segurança, né, que sempre vai ser um ponto de partida fundamental, entendendo, né, essa cultura do aprendizado em detrimento da cultura da punição, e a inclusão do tema de segurança do paciente nos currículos, né, entendendo que a formação profissional ela é uma estratégia chave, né, para que a gente tenha profissionais de saúde que cada vez mais conversem, né, e se sintam abertos para essa promoção da segurança do paciente. Então, de forma sintética, resumida, a gente destacaria que essas são, digamos assim, as 5 estratégias prioritárias, né, que um serviço de saúde, se ele pensar nessas 5 estratégias prioritárias de forma, né, sustentável, como o plano de ação global traz essa provocação, né, que a segurança do paciente é uma estrutura que precisa ser sustentável, ou seja, permanentemente pensada nos serviços, perpassa esses 5 elementos de forma interdependente. Né? Não há uma estratégia que seja mais importante que outra e nenhuma que seja autossuficiente. Né? Lembro lá da nossa provocação, muitos riscos, muitas barreiras. Né? Então, a gente precisa pensar nessa junção de múltiplas estratégias também. Mas de forma estratégica, né? O núcleo de segurança do paciente, sem sombra de dúvidas, ele é visto como um elemento fundamental a ser implantado, né, nos serviços de saúde. Então, o núcleo ele vai ser uma referência para esse serviço de profissionais, né, que vão provocar, disseminar, que vão planejar a segurança do paciente, mas que cada vez mais precisam ser vistos como parceiros e como estratégicos e precisam do apoio da gestão e precisam, sobretudo, da visão dos profissionais de que eles não são os únicos responsáveis pela segurança do paciente, mas eles são sim parceiros, né? Mas que a segurança do paciente ela acontece no cotidiano da ação de cada profissional. Então, cada um precisa se envolver, né, e precisa disseminar essa discussão também para que o plano, né, de segurança do paciente desse serviço seja consolidado, né, com todos os seus objetivos, né, e com tudo que é pensado para aquele serviço. Os protocolos, né? Então, o uso de protocolos é visto como uma estratégia prioritária dentro dessa perspectiva da padronização das ações, né? Então, diminuir essa diversidade de ações que podem promover a insegurança, né? Então, a padronização, ela nos traz pistas para uma prática baseada em evidência científica, e os protocolos, eles seguiam pelas metas prioritárias, né, do Ministério da Saúde. Então, a gente encontra protocolos ministeriais, né, que foram feitos pelo Ministério da Saúde, que dão um guia importante para cada serviço desenvolver os seus protocolos também, e foi estabelecido lá em 2013 ainda, né, as 6 metas prioritárias brasileiras para a segurança do paciente, que são a comunicação, né, segura, a identificação segura, a segurança, né, no uso e administração, prescrição, uso e administração de medicamentos, a cirurgia segura, a higienização das mãos e os protocolos de prevenção de quedas e de lesões por pressão. Então, essas são as 6 metas prioritárias estabelecidas no contexto nacional, para que a gente possa, né, ter pontos de partida, né, para que a segurança do paciente seja consolidada nos nossos serviços. Óbvio que são estratégias que elas vão evoluindo com o tempo. Há serviços em que
falar de queda, né, já é suficiente, já tem uma cultura implantada. Há serviços que eu preciso falar da higienização das mãos de forma mais enfática, e isso é um processo cíclico, né, dentro do que a gente chama de melhoria contínua. Então, essas 6 metas prioritárias, elas são metas prioritárias estabelecidas pelo Ministério, mas que, obviamente, né, precisam ser pensadas dentro de cada realidade também. Uma terceira meta prioritária, estratégia prioritária, é a notificação de incidentes, e aqui perpassa fundamentalmente a avaliação, né, como um princípio fundamental da gestão da qualidade. Então, eu só consigo ter planejamentos adequados se eu conhecer a realidade do meu serviço, e a notificação de incidentes tem muito a ver com a cultura de segurança, né, porque a notificação ela precisa dessa desmistificação da punição para que os profissionais se sintam à vontade para esse processo de notificação também. Então, a cultura de segurança nada mais é do que esse amadurecimento da visão profissional, de se falar em um ambiente aberto, de um ambiente seguro, né, sobre a promoção da qualidade nesse serviço. Óbvio que isso é um processo que exige tempo, né, que exige amadurecimento profissional, e sem sombra de dúvida, né, todas essas estratégias prioritárias, elas estão imensamente, né, inseridas de forma transversal dentro da educação para a segurança do paciente, né, que nunca se esgota, que necessita sempre ser revista, revisitada, né, e que, sem sombra de dúvida, esse curso que vocês estão vivenciando agora, né, muito vai contribuir, né, para que tudo isso seja pensado, disseminado e fortalecido, né? Eu sempre falo que a segurança do paciente é uma área que precisa de resiliência, né? Não é uma área fácil de se trabalhar, a gente tem muitos percalços, muitas dificuldades, muitos desafios, a gente lida com relacionamentos interpessoais desafiadores, em que a cultura precisa constantemente de amadurecimentos, mas que, sem sombra de dúvida, a educação, o ensino para a segurança do paciente sempre vai ser o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer ação em prol de um cuidado seguro, de um cuidado de qualidade. Então, em síntese, né, se a gente pudesse destacar, né, uma estratégia prioritária fundamental, ter esse ponto de partida da substituição da visão simplista do erro pela visão sistêmica da cultura de segurança, né, em que todos fazem parte desse processo, pensando em múltiplas barreiras para o gerenciamento dos riscos. Então, esse aspecto muito mais de visão, né, muito mais de concepção, de percepção, ele sempre vai ser, né, um elemento central, um alicerce para se pensar em qualquer outra estratégia. Então, a gente precisa ter ele, né, como o alicerce fundamental, né, do nosso plano de segurança do paciente em cada serviço de saúde. Então, para finalizar, apenas uma síntese, né? A gente poderia dizer, então, que a segurança do paciente ela é uma temática de importância mundial, que, como eu falei, apesar de ser mundial, ela precisa ser pensada no contexto local também. A gente precisa entender que as especificidades e complexidades de cada serviço vai exigir adaptações, vai exigir contingenciamentos para se pensar no melhor para cada local, em termos de metas, em termos de estratégias. Então, não há uma receita única, né, para se consolidar a segurança do paciente. A segurança do paciente ela é uma política, né, que vivencia uma linha do tempo de amadurecimento de discussão. Então, a gente pode ver o quanto que o conceito de segurança do paciente ele evoluiu ao longo do tempo e o quanto que essa evolução do conceito ela nos traz necessárias inclusões de debates, né, para que a temática ela seja de fato efetivada nos nossos serviços, e isso perpassa de forma estratégica
uma necessária visão sistêmica, né, substituindo a visão punitiva acerca dos incidentes de segurança do paciente. Isso porque a gente precisa entender que os incidentes, ao serem sistêmicos, precisam de estratégias que perpassam múltiplas barreiras. E aqui, mais uma vez, afirmo que a qualidade, para ser consolidada, precisa ser gerenciada. Então, a gente precisa pensar de forma de gestão, né, em forma de gestão, de forma estratégica, em planejamentos da qualidade em prol da segurança do paciente. E queria finalizar, então, com essa frase que para mim diz muito sobre a segurança do paciente, né? Porque é uma busca constante, como eu falei, é uma resiliência. Então, Guimarães Rosa já nos ensinava, né? Que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Então, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para a reflexão. Fico à disposição, né, para debates, dúvidas, questionamentos que podem ser, né, encaminhados a posteriori. Deixo aqui meu contato também. Espero que vocês tenham aí uma continuidade, né, de debates e de reflexões e, sem dúvida nenhuma, né, que tenham um espaço fértil de discussão ao longo dos encontros do curso. Então, deixo aqui o meu abraço, agradecendo mais uma vez pelo convite e até mais.